Oi pessoal, vamos aqui no estudo do direito administrativo e o tema da aula de hoje é princípios da administração pública. Os princípios da administração, eles decorrem tanto do texto da lei quanto do sistema jurídico brasileiro. Então hoje nós vamos, como são vários, nós vamos estudar hoje os princípios da administração expressos na Constituição Federal, no artigo 37 caput. Essa matéria é muito importante porque, compreendendo o sistema principiológico do direito administrativo, você vai ter mais facilidade para compreender o próprio sistema do direito administrativo. E nisso, em algumas questões a respeito, às vezes, de algum tema que você não tem muito domínio, você vai conseguir achar a resposta por ter conhecimento dos princípios. Então, bastante atenção na aula de hoje, porque ela é muito importante para compreender todos os outros temas. O que são os princípios administrativos? São postulados fundamentais que orientam todo o agir da administração pública. E eles vão abranger, além dos órgãos da administração direta e indireta, aquelas entidades que têm regime jurídico privado, o poder judiciário e o poder legislativo no exercício da função atípica de administração, e aqueles órgãos independentes, o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas. E o primeiro princípio que nós vamos estudar hoje é o princípio da legalidade. Está aqui escrito. Pelo princípio da legalidade, a administração só pode atuar quando a lei autorizar. Ou seja, no sentido contrário, a atividade administrativa sem autorização de lei, ela é ilícita, mesmo que seja em prol do interesse público. Esse princípio não comporta exceção. A lei tem que ser observada e a administração pública só pode agir onde a lei autoriza. Ela difere, então o princípio da administração, o princípio da legalidade difere, quando se fala em administração pública, ele é diferente da legalidade para o cidadão comum. Porque o cidadão comum ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, artigo 5º, inciso 2 da Constituição. E a administração pública só pode fazer o que a lei permite, Por isso legalidade estrita. Qual que é a razão do princípio da legalidade? É que no Estado de Direito, todos têm que observar a lei, principalmente o Estado que as edita. Então, só para a gente entender rapidinho, com um exemplo, o que é o princípio da legalidade. Está em votação os royalties do petróleo, a divisão. Pelo projeto, atualmente, nós teremos 75% para a educação e 25% para a saúde. Se essa lei for aprovada, por causa do princípio da legalidade, mesmo que o administrador considere que 75% só para a educação é muito dinheiro, ele não pode, por exemplo, tirar 5% e destinar ao transporte coletivo, trocar a frota de ônibus, mesmo que isso seja interessante para a população, mesmo que isso atenda o interesse público. Por quê? Porque a determinação legal é de 75% para a educação, então ele vai ter que observar isso nas suas atividades. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. Pelo princípio da impessoalidade, a administração tem que ser neutra na sua relação com os administrados. E o princípio da impessoalidade tem dois aspectos. O primeiro é a isonomia. A administração pública não pode dispensar tratamento diferenciado aos administrados que estejam em idêntica situação. Por quê? Porque quando um agente público atua, ele não está agindo em vontade própria, ele atua conforme a vontade do órgão público. E o órgão público não faz diferença entre os cidadãos. A isonomia ela tá determinada no artigo 5º, inciso 1 da Constituição e no caput também, no mesmo dispositivo. O segundo aspecto do princípio da impessoalidade é a finalidade. Isso significa que todo o agir da administração ele tem que ser voltado exclusivamente para o atendimento do interesse público. Esses dois aspectos nos dizem? Que se a isonomia que é determinada em lei não for observada pela administração, haverá desvio de finalidade por afastamento do interesse público. Esse princípio, ao contrário do princípio da legalidade, ele comporta uma exceção. Qual é? Discriminações são possíveis se elas forem necessárias à preservação do interesse público. Nós temos um exemplo muito presente na nossa sociedade que vai ajudar a gente a entender esse princípio, essa questão da discriminação possível. O sistema de cotas para acesso às universidades públicas, ele foi julgado constitucional pelo STF
por ser considerado uma ação afirmativa que traduz uma política de inclusão social, que tem como objetivo, né, dirimir aquelas desigualdades sociais oriundas do processo histórico de formação do nosso país. Então essa é uma discriminação possível, mesmo dentro do princípio da impessoalidade, porque ela foi considerada necessária para preservar o interesse da coletividade. Então, só fechando com uma frase que é clássica, que é muito famosa, né? A administração pública, ela tem que tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Essa é uma frase clássica que ela é dada como exemplo do princípio da impessoalidade, né, já há bastante tempo. Então ela também tem que ser lembrada quando a gente for pensar em impessoalidade. Próximo princípio é o princípio da moralidade. De acordo com o princípio da moralidade, o administrador público, na sua conduta, ele não tem que observar somente a letra da lei, né, a conveniência, a oportunidade daquela medida. Além da legalidade, da conveniência da oportunidade, o administrador também tem que observar preceitos de honestidade, eticidade, probidade no seu agir, né? E isso é muito importante porque a violação ao princípio da moralidade também pode representar violação a outros princípios, como o princípio da legalidade. A gente vai dar um exemplo que aconteceu numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, para vocês entenderem o que é o princípio da moralidade. Um carro da prefeitura da cidade foi localizado no motel na hora do almoço. Mas vai pensar, ele estava no horário, o motorista ou o agente público, ele estava no horário de almoço, ele não estava a serviço, então aquilo não é proibido. Mas a questão é a seguinte, por mais que não seja proibido, que não tenha alguma vedação legal expressa naquele sentido, é moral, é ético você pegar o agente público, usar o carro que é bancado com a verba da coletividade, dinheiro do cidadão, para uma atividade, para a prática, né, de atividades ali de diversão própria, não é. Então essa conduta é um exemplo de violação ao princípio da moralidade. A lei, ela tem alguns instrumentos de proteção à moralidade administrativa. A mais importante delas é a lei da improbidade, né? Lei 8429 de 92. Ela traz algumas condutas que são classificadas como atos de improbidade administrativa e prevê as punições respectivas. Mas além da lei da improbidade, a gente também tem a lei da ação civil pública e a lei da ação popular, né? Então esses são esses três instrumentos que podem ser utilizados na preservação da moralidade. Próximo princípio é o princípio da publicidade. Pelo princípio da publicidade, os atos da administração pública têm que ser amplamente divulgados, por duas razões. A primeira delas é para permitir que o cidadão faça o controle dos atos da administração, né? Controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos e a legalidade dos atos da administração. Há também, né, além do controle da administração, a gente tem que pensar também o princípio da publicidade como o direito à informação que o cidadão possui, que está previsto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, que é o direito de receber dos órgãos públicos aquelas informações que sejam do seu interesse pessoal ou coletivo. É considerado um direito individual de dimensão coletiva, isso é muito importante. A publicidade é tão importante que, em relação aos atos administrativos, via de regra, a publicidade é considerada um fator de eficácia do ato. Ou seja, sem a publicidade, o ato administrativo ele vai ser válido, mas ele não vai ser idôneo para produzir efeitos jurídicos. Então, é muito importante a gente lembrar disso, né? Tudo que a administração faz tem que ser amplamente divulgado, porque é direito do cidadão conhecer aquela informação, mas também porque ele tem o direito de fazer o controle da administração e dos atos administrativos. Existem algumas formas, né, de exercício da publicidade pela administração pública. A primeira delas é a divulgação de ofício, né? Por exemplo, o diário oficial, no site, na internet, algumas informações são veiculadas na imprensa. Essa é uma das formas, é a mais comum de divulgação de informações de exercício do princípio da publicidade. Há também a expedição de certidões pelos órgãos da administração,
O direito de petição, que é exercido pelo próprio indivíduo, né, está previsto no artigo 5º, inciso 34 da Constituição. O cidadão procura a administração, o órgão da administração, e faz o requerimento de acesso àquela informação. Tem também a quarta forma de exercício, o habeas data, que é quando o cidadão tem acesso às informações acerca da sua pessoa negada, o acesso é negado, então ele vai buscar judicialmente o acesso a essas informações. Mas também é possível usar o mandado de segurança, quando essas informações que ele pleiteia não dizem respeito à própria pessoa. É aquele caso, por exemplo, das informações que ele tem interesse, mas como membro de uma coletividade, né? São as informações que não dizem respeito a ele como indivíduo, mas que fazem parte do seu direito coletivo do acesso à informação. O princípio da publicidade, ele possui algumas limitações. A primeira delas é a questão das informações sigilosas indispensáveis da segurança da sociedade e do Estado. Por exemplo, os projetos bélicos desenvolvidos no Instituto Militar do Exército, o IME, por mais que a administração tenha o dever de publicizar, né, os seus atos, ela não vai divulgar o projeto que tem a ver com, por exemplo, segurança nacional, defesa do território. Por quê? Por causa da questão do sigilo como indispensabilidade de segurança. Né? Aqui também vai ser incluído na esfera judicial o direito à intimidade do interessado, né? Nos casos de decreto de sigilo, né? Que as outras pessoas, o público não vai ter acesso ao conteúdo dos autos. Segundo limite ao exercício do princípio da publicidade é a respeito da propaganda institucional. Ela é permitida, mas a promoção pessoal do agente público nessa propaganda institucional ela é proibida, porque ela viola o princípio da publicidade e também o princípio da impessoalidade. Um caso que está acontecendo recentemente no Brasil é um pré-candidato à presidência da República que, na condição de governador do estado, tem aparecido em algumas fotos, em eventos, né, oficiais. Essas fotos estão sendo publicadas no Diário Oficial daquele estado. Então está sendo muito questionado se é uma promoção pessoal, se é um ato de publicidade de uma futura campanha. Ainda está assim, sendo discutido, mas aquela promoção pessoal está ali implícita, né? Então esse seria um exemplo de violação ao princípio da publicidade. Uma terceira limitação é a questão da cobrança. A cobrança para o cidadão ter acesso às informações ela é proibida, né? Então assim, o cidadão tem o direito de conhecer as informações independentemente do pagamento de taxas. Artigo 5º, inciso 34, alíneas A e B da Constituição. Mas a cobrança ressarcitória, né, para suprir o gasto com o material, por exemplo, da emissão de uma certidão, esse gasto ressarcitório é permitido. Então, mas a administração ela não pode almejar lucro com a divulgação de informações para o cidadão. O último princípio que nós vamos estudar hoje é o princípio da eficiência. Pelo princípio da eficiência, exige-se qualidade no serviço prestado pela administração pública. Né? Ele foi inserido pela Emenda Constitucional número 19. Então, se uma questão de concurso perguntar quais são os princípios expressos no artigo 37, na época da promulgação da Constituição, em 1988, são só esses 4 primeiros. A eficiência entrou depois, né, com a Emenda Constitucional 19. Essa exigência de qualidade no serviço da administração tem 2 aspectos também. O primeiro é a produtividade, né? O serviço da administração tem que ser prestado com celeridade, com rendimento funcional. O servidor não pode ficar enrolando, né, procrastinando o serviço que ele tem que fazer. E no judiciário, essa produtividade corresponde ao princípio da razoável duração do processo, só para fazer a analogia. Um outro aspecto do princípio da eficiência é a economicidade, ou seja, o evitar o desperdício do dinheiro público. Então, um exemplo que infere, às vezes, essa questão da economicidade, né, é muito comum no Brasil inteiro. É a compra de materiais de baixa qualidade para as repartições públicas, né, que às vezes são produtos mais baratos, mas que não representam uma economia. Por quê? Porque você não consegue com aquele material atingir o fim que ele se destina. Por exemplo, aquele papelzinho amarelo, autocolante, o post-it, né? Fazer uma publicidade aqui, né, para a empresa rapidinho, mas só para possibilitar o exemplo.
Se a gente compra um post-it daquele que não cola, você tem que pegar uma cola e passar atrás para ele fixar no papel, a economicidade ela foi violada. Por quê? Porque você comprou um produto mais barato, mas ele não desempenha bem o objetivo dele. Então, o que acontece? O dinheiro público está sendo desperdiçado. O princípio da eficiência conta com meios de controle. Primeiro, o controle administrativo, interno, feito pelo próprio órgão, está previsto pelo artigo 74 da Constituição. Também é feito o controle do princípio da eficiência pelo Poder Legislativo, no caso da União. O Congresso Nacional, auxiliado pelos Tribunais de Contas, pode fazer esse controle da eficiência. E o Judiciário pode fazer também o controle dos atos administrativos, mas em relação somente a aspectos de legalidade. Só para resumir, para a gente fechar aqui a matéria. Quais são os princípios da administração previstos no artigo 37 da Constituição? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só para a gente lembrar na hora da prova. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui, com as iniciais, dá uma sigla que pode ajudar bastante na hora da prova, quando a gente estiver tentando lembrar quais são os princípios expressos na administração. Limpo. E aqui eu vou aproveitar os minutinhos finais de aula só para dar uma dica muito importante. A partir disso aqui, que é um macete muito famoso, mas qualquer pessoa, você aí na sua casa que estiver desenvolvendo um método de estudo, pode criar suas próprias palavrinhas, frases, para facilitar a fixação de conteúdo e lembrar na hora da prova. Não precisa ficar preso a esses que são conhecidos no meio jurídico, não. Você pode, às vezes, pegar as iniciais de requisitos, às vezes características de determinado tema, tirar ali as iniciais, criar uma frase, criar uma palavrinha, às vezes uma sigla de alguma coisa que tem na sua cidade, às vezes um órgão da prefeitura, um programa de televisão. Tem um amigo que fez uma vez uma oração para gravar, fez uma prova que caía história, ele fez uma oração para lembrar quais eram os presidentes da República na ordem desde 1889. Então ele rezava isso todos os dias para lembrar, para fixar na cabeça dele qual que era a ordem dos presidentes do Brasil. Então assim, são pequenas coisas como essa, como uma palavrinha, às vezes uma música que você cria, que vai te ajudar a lembrar da matéria na hora da prova. Aqui no nosso estudo, a gente vai fornecer alguns, mas isso não impede que você faça aí na sua casa, no seu estudo. Se quiser mandar para nós, pode mandar, a gente vai compartilhar aqui com o pessoal. E vamos juntos aí no estudo, até a próxima aula. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês nesse momento aqui com essa matéria. E vamos juntos para os próximos temas. Interiores, o direito além da interatividade.